de desafio para o médico que vai fazer o pré-natal e o acompanhamento do bebê depois. A toxoplasmose é causada, como eu falei, por um protozoário, né? A transmissão é por via oral, e nós temos aqui uma cultura, né? Hoje é uma coisa, as pessoas hoje não, nem se casam mais, né? Criam animais de estimação para conviver no seu dia a dia, que é muito agradável, mas o gato é um hospedeiro final do Toxoplasma gondii. E aí ele urina ou defeca na areia, no quintal, e aí a jardinagem, enfim, a contaminação das águas, né, do lençol freático, as pessoas podem tomar água contaminada ou num processo de jardinagem, pegar naquela areia contaminada, né, por isso que é bom usar sempre luva, e adquirir essa doença durante a sua vida, né, desde criança até a fase adulta, né. O problema vai ser se ela engravidar, porque aí é a mesma coisa do citomegalovírus. Nós temos aquela 90% que, né, não teve durante teve soro positivo, né, mas não tem sintomas, né, e vai ter a infecção durante a gravidez. E aquela que nunca teve e vai ter o primeiro episódio, a contaminação durante a gravidez. Então a gente recomenda que gestantes tenham cuidado com crianças, porque pode pegar, através dos fluidos corporais, a citomegalovirose, porque as crianças costumam, essa é a fase que costuma haver a infecção em jovens, né? Então, gestantes devem evitar trabalhar em creches, em cuidado com crianças, porque muitas vezes elas estão contaminadas e elas passam até 2 anos transmitindo a citomegalovirose, né? E com a toxoplasmose, nossa preocupação é com a contaminação por via oral, né, por conta desse hábito de cuidar de animais, de pets, né? A mesma coisa, né? Pode haver, não dá imunidade, pode haver uma reativação, se houver uma queda da imunidade, situações como HIV, pode haver até uma reinfecção. O que interessa é a gente poder também agir precocemente, e aqui nós temos um tratamento que é muito eficaz, né, que evita a transmissão vertical, né, e o comprometimento do bebê, que também pode nascer, né, assintomático. 70% dos bebês de mães infectadas, né, e fetos contaminados por transmissão vertical, né, são assintomáticos. Então precisa fazer um rastreamento durante a gravidez e principalmente no pós-parto imediato. Tá? Bom, o que nós vamos observar? Que essa possibilidade de transmissão para o bebê, essa transmissão vertical, ela aumenta se a doença acontece, se a infecção, a prima infecção, ou a reativação, ou a reinfecção acontece mais próximo do final da gravidez. No início da gravidez, nos primeiros trimestres da gravidez, é pouco provável que haja a transmissão vertical. Então, é uma boa oportunidade para evitar, iniciar o tratamento ali, né, para evitar a transmissão vertical. A infecção que é adquirida na gestação, no último trimestre, praticamente vai comprometer o bebê, né? Você vê aqui por esse gráfico nitidamente esse efeito. Quando a gente vai olhar para o que pode acontecer com a gestante durante o pré-natal, né? Também aborto espontâneo, restrição do crescimento, né? Parto prematuro, né? Malformações no feto, baixo peso ao nascer e a morte ao nascer. O bebê nasce, tem ali um ápiga até razoável, mas logo em seguida vai a óbito, né? Esse é um dos problemas na gestação. Quando a gente vai olhar para a visão do bebê, do recém-nascido, também a gente tem as mesmas alterações da citomegalovirose, praticamente, tá? Então, na avaliação clínica laboratorial, serão as mesmas manifestações, né? Nós vamos ter corioretinite, nós vamos ter aumento das câmaras dos ventrículos, né? Que vai, às vezes, hidrocefalia, que vai comprimir a massa encefálica e vai causar destruição neuronal, né? Isso pode levar à surdez neuronal, né? A microcefalia e também calcificações periventriculares.
O isolamento, no caso aqui, é do toxoplasma, né? E nós podemos fazer a proteína ser reativa, né? Agora, aqui tem uma situação, não é vírus, isolamento do vírus, é isolamento do toxoplasma, tá? Mas aqui nós temos uma dificuldade que nós não teríamos lá com a citomegalovirose. A citomegalovirose são fluidos corporais, saliva, urina. Para detectar o toxoplasma congênito, a transmissão durante a gravidez, para confirmar, né, nós teríamos que dosar, fazer o PCR no líquido amniótico. Então, isso é um procedimento mais invasivo, mais riscos para o gestante, mas principalmente para o bebê. Pode haver acidentes durante essa coleta desse líquido. Então, e outra coisa, para colher esse PCR tem que ser entre 18 e 20 semanas. E aí, o que a gente faz? Primeiro, então, para não fazer coleta por punção amniótica em toda a gestante com suspeita clínica, né? Nós vamos, então, procurar começar com a sorologia, que é um exame simples, na primeira consulta, já pode sinalizar para esse problema. E o que nós vamos ver na sorologia? Nós temos a mesma coisa, nós temos 4 cenários possíveis, né? No líquido amniótico, nós só vamos colher entre 18 e 20 semanas, né? Seria um exame excelente, né? Boa sensibilidade, boa especificidade. Mas, como é um procedimento invasivo, né, essa coleta do líquido, nós começamos, então, antes de colher o líquido para confirmação, a gente faz o rastreamento sorológico. E aí nós temos, mais uma vez, os 4 cenários. Aquela gestante com GG e IgM negativo, ela é uma gestante susceptível. Precisamos monitorar todo mês, porque se ocorrer viragem, indica que ela teve infecção, né, durante a gravidez, né? Aquela GG e IgM positivo, nós precisamos só fazer o teste de gravidez para saber se a infecção foi recente. Mas nós sabemos que ela teve infecção, nós só queremos saber se foi durante a gravidez. Por isso que esse exame tem que ser feito no primeiro trimestre, no máximo no segundo trimestre. O ideal é na primeira consulta após o diagnóstico de gravidez, né? O ideal seria fazer numa avaliação pré-nupcial, antes da gravidez. Nós detectaríamos muitas infecções congênitas crônicas, né, que poderiam causar danos à gravidez e aí já fazer um monitoramento diferenciado, né? Então, quanto mais precoce essa sorologia e quanto mais controle nós tivermos durante a gravidez, menos possibilidade nós teremos de transmissão vertical. A mesma coisa, se ela tem GG positivo, mas tem IgM negativo, ela tem uma cicatriz imunológica que não garante imunidade, né? Mas nos tranquiliza um pouco mais. Mas se ela tem IgG negativo e IgM positivo, com certeza, né, se não for um falso positivo, ela teve infecção na gravidez, né? Então nós precisamos tirar essas dúvidas aí. Então esses 4 cenários nós vamos utilizar praticamente para todas as infecções congênitas durante a gravidez. Em relação ao tratamento, né, nós temos um protocolo, tá? O protocolo do Ministério da Saúde para abordagem da paciente em relação à possibilidade da toxoplasmose congênita. O que nós queremos é que não haja transmissão vertical. Repito reiteradamente, porque se não acontecer, né, o dano será infinitamente menor, né? Então, se a mãe ela desenvolve um quadro de soroconversão, então vamos partir para aquele caso do IgG negativo e IgM negativo. Ela, de repente, na segunda avaliação, deu positivo, tá? Tem uma possibilidade de 10% de abortamento e uma possibilidade de infecção do bebê, né? Então, nós vamos lá para a punção do líquido amniótico entre 18 e 21 semanas, né? E a partir daí, nós vamos fazer o monitoramento, né, dessa gestante e desse bebê, tá? Com exames complementares, e aqui requer uma equipe multidisciplinar para investigar se ela não vai desenvolver uma corioretinite, uma calcificação intracraniana, uma hidrocefalia. Precisamos até envolver um neurologista, um otorrino, enfim, outros profissionais que possam nos ajudar no monitoramento em caso de positividade no PCR, no PCR durante a punção do líquido amniótico, tá? Bom, o tratamento, nós temos 2 esquemas clássicos de tratamento, né? Inclusive, eles são até
complementares. Tá? O que é o objetivo desse tratamento? Evitar a transmissão vertical. Esse é o único objetivo do tratamento. Então, nós podemos fazer a espiramicina para gestantes com menos de 18 semanas, foi diagnosticado, tem menos de 18 semanas, faz a espiramicina. Por quê? Porque a espiramicina ela não ultrapassa a barreira placentária. Então, previne a transmissão vertical, que é o que nós queremos, e não causa nenhum dano para o recém-nascido. Então, nós começamos com a espiramicina. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, porque nós podemos fazer um tratamento menos agressivo. Né? Quando já ultrapassa 18 semanas, nós temos que fazer um tratamento mais agressivo, que é até citotóxico para o bebê. Né? Mas é melhor fazer o tratamento do que arriscar as lesões que podem advir da toxoplasmose. Então, sendo uma gestação com mais de 18 semanas, nós fazemos o esquema piretamina com a sulfadiazina. Eu coloquei aqui um jabuti no ácido folínico, né, para chamar a atenção, porque esses dois medicamentos aí, eles têm uma ação muito tóxica sobre o sistema hematológico. Pode causar anemia grave. Tá? Então, a gente precisa fazer uma suplementação de ácido folínico. Não pode fazer ácido fólico, porque o ácido fólico bloqueia o efeito terapêutico da piremetamina e da sulfadiazina. Então tem que ser ácido folínico. Tá? Esse tratamento aqui, ele é um tratamento que ultrapassa a barreira placentária e trata o feto. Tem essa vantagem. Né? Então, o primeiro esquema evita a transmissão vertical e o segundo não só evita a transmissão vertical, mas também, se precisar, ele também tem um efeito terapêutico sobre o bebê. Então, normalmente a gente começa com a espiramicina e depois passa para o esquema de combinado triplo, né, da pirimetamina com a sulfadiazina e o ácido folínico. Tá? Voltando a dizer, sempre o tratamento é para evitar realmente, primeiro, a transmissão vertical. Só que nesse caso aqui,